Então, estava posta a grande questão. Se o universo está cheio de vida, aonde está todo mundo? 1950, o Fermi teria feito esse questionamento. 1954, né? Tem toda essa parada aí. E o mundo começa, então, a uma grande... principalmente na década de 60, galera. Os físicos começaram a buscar pela tal da vida no universo. E aí tem algumas coisas que a gente tem que dividir. Primeira coisa, a ufologia, como a gente conhece ela hoje, ela surgiu em 1947 com o avistamento do Kenneth Arnold, que era piloto. Ele estava voando o aviãozinho dele e ele viu umas naves, entre aspas, esquisitas, e ele falou com a torre de comando: eu acabei de ver Flying Saucers. E aí tem uma questão muito importante da ufologia mundial relacionada para o Brasil. O fucking Brasil é o único país de todo o planeta Terra que chama nave alienígena de disco. Porque todo lugar é chamado de pratos. Pratos voadores. Flying Saucers, que foi o nome que o Kenneth Arnold deu, é pratos voadores. Em espanhol é platillos alados. Olha que nome bonito, cara. Só que o fucking Brasil, eu não sei porquê, das cargas d'água, resolveu chamar de disco a porcaria dos pratos. Por isso que a Operação Prato, ela tem esse nome. Porque o general que deu o nome para Operação Prato, ele falou assim, iam dar o nome de Operação Disco. Ele falou que Operação Disco, cara, o único lugar do mundo que disco voador é conhecido como disco é o Brasil. Então ele falou, vamos chamar de Operação Prato. Então, a ufologia, como a gente conhece, ela começa em 1947, tá? Em 1947, com o Kenneth Arnold. Muito bem. Aí nós estamos falando de uma vida que visita a gente. Exoplaneta vai demorar 3 décadas para ser descoberto, tá? Até só o primeiro exoplaneta orbitando uma estrela parecida com o Sol só foi ser descoberto em 1995, tá? Então não existia nada de exoplaneta. Mas os físicos, eles começaram a pensar a seguinte possibilidade. Vamos supor que tem vida aí. Igual o Fermi também achava, tá cheio de vida aí, vamos... Eles começaram a pensar na seguinte situação. Poxa, se tem alguma vida inteligente, aí nós vamos dar um pulo, nós vamos falar de vida inteligente, tá? Não é vida microbiana, não é fitoplâncton, não é gás, não é nada disso, é vida inteligente. A vida, para ser inteligente, ela tem que se comunicar via ondas de rádio. Por que pensaram isso? Porque ali na década de 60, a descoberta de você se comunicar por ondas de rádio foi um negócio assim que meio que quebrou, né? Então você conseguia comunicar com grandes distâncias, você conseguia comunicar com naves espaciais e tudo mais. Então, os físicos, principalmente quem? Frank Drake, famosíssimo. O Freeman Dyson, outro nome famosíssimo. E lá na União Soviética, o nosso querido Nikolai Kardashev. Esses 3 caras, eles foram contemporâneos, viveram ali na década de 60, e na década de 60, esses 3 caras desenvolveram teorias que vão ajudar a teoria, né? Vão ajudar o paradoxo de Fermi, ou a explicar, ou a refutar, o que quer que seja. Muito bem. Frank Drake, ele ficou muito famoso porque ele desenvolveu um negócio chamado equação de Drake. Conhece a equação de Drake, Murilão? A equação de Drake, já ouvi falar, mas não me lembro do que se trata. Ela é um jeito de... Já ouviu falar? Já, uma baita de uma equação. Inclusive, a gente tá com 2 matemáticos, 2 não, um matemático acompanhando a gente aqui de costas, atrás das câmeras. Pega um dia aí para explicar sobre a equação de Drake, enfim, umas integral no meio. Vale a pena mesmo. Ainda mais que tem a equação de Drake revisada. Em 1960, o Frank Drake ele criou essa equação de Drake, que é uma equação que tenta calcular o número de civilizações inteligentes que existam na nossa galáxia. Então ele pega vários fatores. Quais são eles? Tem um planeta que orbita uma estrela parecida com o Sol. Esse planeta tem que ter uma atmosfera. Esse planeta tem que ter água na superfície. Esse planeta aí tem que ter vida, né? Primeiro começa por aí, tem que ter vida. Essa vida tem que ser uma vida inteligente. Essa vida inteligente tem que ter um tempo para ela poder chegar e evoluir a ponto dela construir alguma coisa. E ele vai colocando. Quando ele colocou todos esses elementos, ele olhou para aquilo e falou, caramba, isso aqui vira uma equação. Se eu multiplicar todos esses termos aqui, no final eu vou ter um número
que estima a quantidade de civilizações que teriam na galáxia. Pois é, a gente tem essa na equação de Drake, tem 7 parâmetros, e aí tudo isso que você falou, que a taxa de formação de estrela na galáxia, Isso. que isso importa, a fração dessas estrelas com sistemas planetários, ó, percebe, ela vai enxugando ali cada coeficiente Cada da equação, termo, né? vai enxugando uma coisa. Então, fração de estrelas no sistema planetário, o número de planetas por sistema solar com ambiente adequado para a vida orgânica, a fração desses planetas adequados nos quais a vida orgânica aparece, ou seja, vai reduzindo. A fração de planetas vivos em que a vida inteligente aparece, aqui, ó. A fração de civilização que atinge o nível tecnológico pelo qual o sinal pode ser detectado e despachado, enviado para fora da Terra, e o período de tempo que as civilizações enviam seus sinais. Você pega tudo isso, você enfia numa equação e você tem a probabilidade de existência de vida alienígena inteligente. É isso mesmo. Então o Frank Drake, ele era diretor do Observatório Radiotelescópio de Green Bank, um dos maiores do mundo na época. E qual que era a ideia? Ele é o fundador. O Frank Drake é um cara muito interessante, galera, pelo seguinte: ele era fascinado com esse negócio de vida no universo. Ele tinha formado antes, né, de tudo isso, antes da equação e tal, ele tinha criado um programa chamado Programa OSMA, que foi o primeiro programa para procurar vida inteligente fora do planeta, tá? Esse programa OSMA, ele tem esse nome em homenagem ao Mágico de Oz. E agora eu vou falar um negócio que eu tenho certeza que você não sabe. Mágico de Oz, já viu o Mágico de Oz? Sim. Esse... É considerado um clássico da ufologia. Da ufologia? Porque aquele planeta lá que a menininha vai, aquilo lá seria uma outra civilização. Entendeu? Então, é um filme que tem tudo a ver com a busca de vida pelo universo. Já viu o Mágico de Oz por essa ótica aí? Agora parando para lembrar, realmente faz bastante sentido. Tudo aquelas criaturas lá diferentes. Exatamente. O ambiente diferente. Agora faz sentido. Então, se você nunca viu o Mágico de Oz por esta visão aí, a próxima vez que você assistir Mágico de Oz, veja por esse ângulo. Que o Mágico de Oz é um filme sobre civilizações alienígenas, e ele deu esse nome pro primeiro programa de busca de vida alienígena no universo. Depois ele vai lá pro Observatório de Green Bank, ele vira diretor, ele cria a famosa equação de Drake, que tem todos esses termos aí. Aí eu vi aqui o pessoal falando, zona habitável, não existia esse conceito na época, tá, cara? O conceito de zona habitável vai aparecer em 1990 com negócio de exoplaneta. Nessa época aí, você não tinha a menor ideia do que era a zona habitável. Lógico que se tinha a ideia de que outras estrelas podiam ter planeta, mas não tinha nenhum detectado. Então, não tinha esse conceito aí que a gente tem hoje de zona habitável, nada disso existia. Nenhum desses conceitos aí, eles existiam na época. Nenhum exoplaneta tinha sido descoberto. Por isso que hoje a gente tem as equações de Drake atualizadas. O pessoal atualizou ali algumas coisas. Além de colocar exoplaneta, nós descobrimos o quê? Que as civilizações, elas podem se autodestruir. Por exemplo, a humanidade. Será que a humanidade ela vai se autodestruir algum dia? Guerras. Imagina se começa uma guerra nuclear agora. Já era. A chance da autodestruição é muito grande. Mudança climática. Se a mudança climática continuar do jeito que está, o planeta vai acabar? Não vai. Mas a humanidade pode passar pela transformação e praticamente ser extinta. Isso é uma autodestruição. Então, a autodestruição é uma coisa que hoje já está nas equações de Drake mais nova, tá? Mas, na época, não tinha nada disso e foi assim. Então, existe uma relação muito interessante. A equação de Drake querendo mostrar quantas civilizações existem e o paradoxo de Fermi perguntando, né? Se está cheio de vida por aí, aonde que está todo mundo? Então, tem uma relação aí que ela é muito, muito interessante, tá? O paradoxo de Fermi, ele diz que, independente das estimativas, nós ainda não detectamos ninguém. Se você fizer a conta lá e chega a 30 e tantas... O pessoal faz as contas, e tem algumas contas que chega a 20 e poucas, outras chega a 30 e poucas civilizações. Que chega a 200. Nós nunca detectamos nenhuma. Pois é, mas agora parando para pensar, aqui na Terra tem vida. A gente é considerado vida inteligente, pelo menos por nós mesmos. Se tivesse uma civilização vendo a gente vendo a nossa estrela, nosso sistema solar lá de longe, será que eles conseguiriam saber que aqui tem vida? Então. Eles não se fariam essa mesma pergunta?
Pois é, mas aí a gente já cai até numa outra coisa que é o seguinte: nós enviamos sinais para fora. Uhum. O sinal pode nunca ter chegado em alguém, mas alguém está se perguntando o que você falou. Nossa, será que alguém conseguiria enviar o sinal? Porque assim, você enviar um sinal desse, esse sinal chegar numa civilização que está num certo planeta, num certo sistema, é a mesma coisa de você querer, sei lá, cara, dar um tiro de pistola a 2 km e acertar o centro do alvo. Sim, isso é mesmo. Então, mas aí que tá. Já fizemos, porque aí tem alguns problemas aí nessa história que é até legal a gente falar. Uma coisa, pessoal, é a gente olhar para um planeta, igual a gente está olhando lá para o K218Pzinho, e tentar detectar um negócio chamado bioassinaturas. Bioassinatura é a assinatura que tem vida naquele lugar. Que tipo de vida? Não sei. Pode ser fitoplâncton, pode ser até vida inteligente, mas não importa. A gente quer detectar a bioassinatura, isso é um ponto. Olhando por bioassinatura, agora eu não vou lembrar, mas tem um estudo que já fez isso aí que você falou, Murilão, de qual é a distância que uma civilização estaria da gente capaz de detectar que tem vida na Terra se a Terra transitasse na frente do Sol. A nossa atmosfera, ela teria os gases que uma civilização a uma determinada distância detectaria a vida aqui. Mas bioassinatura tem um outro termo muito importante nessa parada aí do paradoxo de Fermi de vida no universo, que é a chamada tecnoassinatura. Que aí é você procurar por assinaturas tecnológicas. Essa aí é mais interessante. E é mais fácil, querendo ou não, né? Porque se o cara tem uma tecnologia maior, ele consegue exportar essa tecnologia para fora. Tipo, não necessariamente igual a gente fez com a Voyager, mandando um disco com a nossa localização. Valeu por isso, Sagan. Você entregou o nosso mapinha. Mas manda um sinal de rádio, um bip, alguma coisa assim, ondas, o espectro eletromagnético explora ele lá. Agora, a biologia, cara, é difícil você mandar coisa viva para fora. O cara tem que olhar o teu planeta e detectar o que tiver lá. Que tentaram fazer, estão fazendo ali com vários planetas, acharam o K28Bzinho, mas não é uma bioassinatura. Não, ainda não. Pelo que eu pude pesquisar sobre esse planeta, eles já tinham detectado sulfeto de metila e agora detectaram disulfeto de dimetila. Que é o DMS e agora o DMDS. Exatamente. Que são dos poucos gases que é exclusivamente produzido por vida aqui na Terra. Mas a gente já detectou isso em cometa. Pois é. E aí entra naquela, cai a panspermia. De novo. Aí entra naquela de que... Ou será que não é nada ou será que é panspermia? Exatamente. Então, essa é a parada. Então, tem esses dois termos muito importantes, tá, galera? Bioassinatura é detectar um gás ali que pode ser qualquer vida. E tecnoassinatura. Lembrando que, de novo, hein? Só pra lembrar aqui pra vocês. O Fermi, esses físicos todos, essa galera toda, não estava atrás de bioassinatura. Eles estavam atrás de vida inteligente. Tanto que o grande projeto para buscar a vida inteligente no universo se chama SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Não é buscar gazinho, não é buscar espectro de atmosfera, eles não estão nem aí para esse negócio. Eles queriam vida inteligente. Então o lance deles era detectar as chamadas tecnoassinaturas, beleza? Então, isso aí, a equação de Drake foi muito importante. Muito bem. Aí, lá, tudo mais ou menos contemporâneo, lá na União Soviética, surge um cara chamado Nikolai Kardashev. O que esse cidadão fez? Ele fez a seguinte situação. Para ter vida aí pelo universo, pode ter vida, pra caramba. Só que a vida ela vai depender de um fator crucial. A vida só vai evoluir de um nível para o outro com base na produção de energia que esses seres inteligentes puderem fazer. E aí ele criou as famosas civilizações de Kardashev, que basicamente são 3. Hoje tem classificação que o cara faz até 6, tá? Mas basicamente são 3. Kardashev do tipo 1, consome toda a energia do seu planeta. Kardashev do tipo 2, consome toda a energia da sua estrela. E Kardashev do tipo 3, que consome toda a energia da sua galáxia, ou seja, pega a energia de todas as estrelas da galáxia e consome.
para o Nikolai Kardashev, uma civilização só dá um salto evolutivo gigantesco se ela passar de um nível para o outro. Ou seja, a gente acabou de consumir aqui a energia na Terra. A gente só vai conseguir evoluir se a gente pegar toda a energia do Sol. E depois só a gente pegar a energia de todas as estrelas que tem na galáxia. Nessa brincadeira aí, a humanidade não é nem do tipo 1. Então tem uma galera que faz umas contas meio assim, a gente é tipo 0,6, 0,7. Não é o 0,8 para dar uma facilitada? Não, a gente não tira 8 nessa não. Mas, cara, eu vou fazer uma coisa aqui. Já pensei várias vezes sobre esse negócio aí da escala de Kardashev. Não tem tanta coisa que a gente fala aqui que é muito menos sci-fi, muito menos ficção científica do que consumir toda a energia de uma galáxia. Tipo assim, eu não sei, eu acho meio exagerado a escala de Kardashev. Isso porque você não viu os últimos níveis, né? Que os caras estão criando, né? Estão criando. Consumir toda a energia do universo observável, multiverso. Não, tipo assim, é um negócio muito filme da Marvel, entendeu? Muito Rick and Morty. Rick and Morty, tipo, é o Rick pegando isso pra fazer sei lá o que ele vai fazer. Mas é muito sci-fi. Tipo, a gente... Se for classificar a questão por quantidade de energia, eu acho que o máximo que a gente pode chegar ali é o nível 2, que é pegar a energia de uma estrela. Através da esfera de Dyson, né? Esfera de Dyson. Garoto. Aí eu ia chegar no terceiro físico dessa parada toda. Como que a gente faz, então, para consumir a energia, por exemplo, do planeta? Beleza, a gente tá consumindo? Tá, mas não chega nem perto, tá, galera? Fusão nuclear já seria o quê? Já seria Não seria. O zero... Não, porque... mas ele não ajuda a subir do 0,6 para um 0,7 para 0,9 ali? Cara, depende de como que a gente vai fazer, porque a gente tem que consumir a energia que o planeta nos fornece. Então vamos pegar petróleo, por exemplo. Eu explico para todo mundo que o petróleo, por exemplo, pega a bacia de Campos. Toda reserva de petróleo, ela tem um número fundamental, que pouca gente fala desse número, que é chamado de fator de recuperação. O fator de recuperação é o quanto daquela reserva que a gente consegue tirar com a tecnologia que a gente tem hoje. O fator de recuperação da bacia de Campos, sabe quanto que é? 25%. Quer dizer que 75% do petróleo da bacia de Campos está lá, a gente não consegue tirar ele. A gente não tem tecnologia para acessar os lugares, para furar poço onde precisa para tirar esse petróleo. Então, para consumir todo o petróleo da Terra, já vai ser difícil. Se a gente consumisse todo o petróleo do planeta, talvez a gente conseguisse subir para 0,8 ou alguma coisa, entendeu? Aí, para chegar em toda a energia, a gente teria que juntar todo o petróleo, toda a energia hidrelétrica, toda a energia de carvão, toda a energia de fusão. Aí sim, a gente poderia passar para um número maior. É porque assim... Não, pode falar da esfera de Dyson, porque é sobre ela que eu tô... Então, porque aí aí o Kardashev estava lá na União Soviética e bolou essa parada toda. Quando o Dyson, Freeman Dyson, um outro físico famoso ali na década de 60, ele olhou para aquilo e ele falou assim, ele tinha lido um livro muito famoso para ficção, mas aí uma coisa que o Henrique falou é verdade. A ficção, ela permeia tudo isso aí, tá? O Freeman Dyson tinha lido um livro muito famoso chamado Star Maker. Tá? O que é nesse livro Star Maker? O que esse livro o autor conta? Ele conta de uma civilização que construiu placas ao redor da sua estrela para sugar a energia da sua estrela e alimentar a sua civilização. Quando o Dyson viu isso, ele falou, caramba, tá aí o jeito da gente consumir a energia de uma estrela. Porque lembrando, hein, o Nikolai Kardashev, ele monta isso aí, mas ele não liga como que vai ser feito. Ele só cria as civilizações. Não, mas aí é fácil, né? Não, mas ele criou, né? Cada um ia criando um negócio, né? O Dyson olhou para aquilo ali e falou, então tá aqui o jeito da gente consumir toda a energia da estrela. É criar uma esfera com placas e sugar a energia do Sol e transferir essa energia para a Terra. Aí se criou o que a gente chama de esfera de Dyson. Vem daí. A esfera de Dyson seria, se a gente detecta, aí seria um lance da tecnoassinatura. Se a gente detectasse uma esfera de Dyson ao redor de uma estrela, a gente estaria provando que existe uma civilização do tipo 2. E como que a gente detectaria uma dessa? Será que a gente já não detectou?
Boa pergunta. Então vamos lá, vou dar alguns exemplos. Em 2015, uma estrela ficou famosíssima, a famosa estrela de Tebe. Uma astrônoma chamada Tabitha Boyajian, ela descobriu uma estrela no céu, que a estrela, ela caía o brilho dela. Aí a princesa falou, opa, a estrela caiu o brilho, beleza, é fácil de explicar, é um planeta passando na frente. Mas não era. Porque o brilho, quando um planeta passa na frente de uma estrela, o brilho cai tipo 1%. O dessa aí caía 20%. Outra coisa, não era periódico. Às vezes demorava 2 semanas, às vezes demorava 2 dias, depois demorava 1 dia, depois demorava 3 dias, depois 5 dias, depois 10 dias. E aí, o que estava acontecendo com essa estrela? Ninguém sabia. Aí começaram a surgir a Tabata, quando ela escreveu, o artigo dela é de outubro de 2015, quando ela escreve esse primeiro artigo dela, ela cita lá várias hipóteses, e a última hipótese ela coloca esfera de Dyson. Aí acabou. Todo mundo só ligou pra isso. Aí todo mundo esqueceu, podia ser cometa, esqueceu, podia ser qualquer coisa. Esfera de Dyson. Por quê? Se eu tô construindo uma esfera com placas, aquela esfera tem hora que ela tampa bastante a luz da estrela, tem hora que ela tampa um pouco menos, às vezes um pouco mais, às vezes em 3 semanas, às vezes em 2 dias, às vezes em 4 dias. Se encaixava muito bem na esfera de Dyson. Muito bem mesmo. Só que aí depois descobriram que, na verdade, eram cometas que orbitavam a estrela e tal, não sei o quê, e a estrela de Tebe hoje ninguém fala dela mais, mas ela foi falada durante muito tempo. Eu tenho muitos vídeos no meu canal sobre a estrela de Tebe, tanto que eu lembro até o nome dela, KIC 8462852. Eu falei tanto dessa estrela que eu decorei o código dessa estrela. Beleza? Outra coisa. Recentemente, como que a gente detectaria uma esfera de Dyson? Primeira coisa é essa. Oscilação no brilho. Mas tem como ver o brilho da estrela? Se a estrela está coberta? Não tem. E aí não. Aí a gente pode usar o James Webb. Que detecta infravermelho. Infravermelho. A gente não vê o brilho, mas a gente vê o calor emitido pela esfera de Dyson. Então, se apontasse o telescópio para um lugar que tivesse calor, mas não nenhuma luz visível de lá, seria um indício. E o James Webb descobriu isso. Sério? Qual? O James Webb descobriu 53 estrelas que se comportam de maneira anômala no infravermelho. Então ele descobriu estrelas que você não vê ela visivelmente, mas quando você aponta o James Webb, ela brilha no infravermelho e elas têm um comportamento variável muito esquisito. E isso aí foi o ano passado e até agora ninguém falou mais nada delas. Então, tem aí, vocês procurarem, tem vídeo meu no canal também, que 53 candidatas à esfera de Dyson a gente tem. Provavelmente, galera, não vai ser, tá? Eu já digo aqui de cara. Provavelmente, assim, dá pra gente cravar, né? A gente só não crava pra ficar aquele gostinho de... Exatamente. Mas provavelmente não vai ser. Uma coisa que eu falo pra todo mundo nas minhas apresentações é que a melhor explicação pra tudo é que é alienígena, tá? Já começa por aí. Depois vem as explicações chatas para as coisas. Pois é. Mas agora uma pergunta bem que eu sempre quis fazer. Se vocês pudessem escolher, vocês prefeririam que existisse alienígena ou não existisse? Eu que sim, claro, é. Eu acho que seria interessante. Cara, se chegassem aqui querendo, sei lá, escravizar a gente, daí já não é mais legal. Mas peraí, mas você tá falando vida inteligente mesmo? Isso, vida inteligente. O tipo consegue chegar até aqui. Pô, eu acho que seria legal, porque... Pô, só... Vira de fora da Terra. Dá até um tilt na mente, pô. Os caras... Vida inteligente fora da Terra. Tipo, é algo que a gente... Sei lá, cara. É bizarro até pensar sobre isso. Eu acho que seria sensacional. E você acha o quê? Você preferiria que tivesse? Eu preferiria que sim. Ia ser... simplesmente incrível, ainda mais se fosse uma civilização pacífica, pudesse chegar e ajudar o ser humano a ser um pouquinho melhor, né? Mas ó, se chega uma civilização pacífica aqui, que quer ajudar a gente, e a gente não se preocupa que ele vai tentar matar a gente, qual que é a chance da gente tentar matar os caras? Eu acho que, por mais que uma civilização seja pacífica, se chegasse aqui, podem até não atacar, mas se defender ou picar mula, eles podem, né? Sim, mas aí a gente entra naquela grande coisa que é o seguinte, cara. Toda vez no planeta Terra que uma civilização, se eles chegassem aqui, eles seriam mais avançados que a gente. Exato.
Toda vez na Terra que uma civilização mais avançada encontrou uma menos avançada, ela foi lá e destruiu. Então, por exemplo, portugueses vieram aqui, mataram os índios. Os caras foram no México, mataram os caras que moravam, os astecas lá. Chegaram lá no Egito, mataram os caras lá. Chegaram nos maias, mataram os maias. Então, toda vez que teve um encontro de uma civilização mais avançada com uma menos, teve um sistema opressor. A mais avançada oprimiu a menos avançada. Esse é o medo que se tem. Se os alienígenas chegam aqui, é porque eles são mais avançados que a gente. Sim. E aí? Então, mas aí eu penso numa coisa que é o seguinte, tudo isso que você falou é verdade, mas é verdade para a Terra, é verdade para tudo que a gente conhece. Assim, hoje em dia, qualquer tipo de pesquisa sociológica, filosófica, histórica que você vai fazer, se baseia como o centro disso sendo o comportamento humano. Então, como o humano se comporta, como ele pensa, a capacidade intelectual da espécie como um todo, se baseia nisso. A partir do momento que você tem uma civilização alienígena, você não pode mais se basear no estudo que você tem com base em algo feito da humanidade. Até porque essa civilização não necessariamente tem nem o mesmo princípio, a mesma forma de vida. Ela pode ser baseada em enxofre, em alguma outra coisa. Então, é muito... Eu penso que é muito limitado da nossa parte como ser humano pensar baseado no que a gente tem de experiência. E outra, pensar uma coisa bem curiosa. Desse exemplo aí que da história humana, sempre que uma civilização mais avançada encontra com uma menos avançada ocorre genocídio, ocorre destruição, muito se dá pela ignorância das pessoas da época e por nem saber o que aquilo era. Exatamente. Você vê a descoberta das Américas, não sabia o que aqui tinha continente. Tanto que... E outra, né? Muita gente fala o seguinte: quando os índios olharam para o navio, eles nunca tinham visto um navio na vida deles. Eles nunca tinham visto um canhão na vida deles. Um negócio bem parecido. Quando eles olharam para aquilo lá, eles ficaram... Porque se eles soubessem de longe, pô, tá vindo um navio, aquele navio tá vindo armado, eles já podiam ter detonado antes. Uhum. Mas aí pode acontecer com o ser humano. Nós nunca vimos uma nave alienígena. Vai que pareça só um cometazinho passando de passagem, né? Então. Agora, isso que o Henrique falou é verdade. Existe um negócio chamado antropocentrismo. A gente quer colocar... Por quê? Mas por que a gente quer fazer isso? Não é que a gente quer, cara. É que a gente só conhece... Que a gente conhece. Exatamente. A gente só conhece uma vida e a gente acha que essa vida, qualquer vida, vai pensar igual a gente. Isso é muita prepotência do ser humano? Com certeza é. Porque pode ser que o ET chegue aqui e ele nem pense. Ele já mata todo mundo sem nem pensar. Ou que ele chegue aqui e seja amigo da gente. Ou ele mata a gente nem vê, tipo Estrela da Morte. Exato. Aí é onde... Pode ser que chegue, mas a gente nem sequer entenda o que ele quer, tipo, no filme A Chegada. Isso que eu ia falar agora. É aí que a cultura pop encontra com a ciência. Vocês preferem um ET bonzinho igual do Spielberg? Ou vocês preferem um ET do Guerra dos Mundos? Qual que vocês preferem? Não, do Guerra dos Mundos é... eu prefiro um ET que eu não posso citar aqui. Qual? Não posso citar aqui, cara. Não pode eu não. Entenderam? Então, não pode. Não podemos citar o nome, não. É aquele que nós não podemos citar. Está entre nós aqui, trazendo conhecimento. Comendo cimento. Já sei quem é. Como cimento. Mas é o seguinte, a cultura pop encontra muito isso aí. Então, até a galera que queria o Guerra dos Mundos, tá? A galera que queria o Guerra dos Mundos. Tem aqui, cara, tem uns negócios muito engraçados. Os caras falaram que a gente viraria escravo sexual dos ET. Daí eles iam colocar em bom uso a sonda, não? Os alienígenas vão vir aqui pra enfiar sonda na gente. Cara, agora não o cara aqui falou, eles espalhariam sonda pra todos. O Mauro Moraes aqui, que é nosso seguidor aqui há muito tempo, mandou aqui e falou: não se esqueça do filme Marte Ataca. Então, no Marte Ataca, o cara passa, detona todo mundo. É isso, então, mas a gente não tem o que a gente pensar. Humanidade rebolaria lentinho para os crias, como disse aqui alguém. Ou sei lá, eles vão chegando perto assim, tem acesso ao nosso sinal de GPS, entra no TikTok, se arrepende e volta. Não, entra no TikTok, entra no Twitter. Não, aí pelo amor de Deus, o cara tá no Twitter, eles vão querer destruir a gente. Eles vão. Se o cara abre o Twitter, ele vê o Cabra xingando o Serjão, o cara não, vou destruir essa porra. Você entra no Twitter hoje e você vê alguém falando:
falando, nossa, eu acho que chutar criança na rua é errado. Vai aparecer alguém discordando. Vai! Se o ET vê isso, ele destrói a gente só pra não contaminar o resto. Ó, vamos lá, eu vou abrir o meu Twitter aqui, só mudando aqui, enquanto vocês vão continuar no assunto, eu vou ver quanto tempo demora pra aparecer uma atrocidade. Cronometra aí. 3, 2, 1, Twitter aberto. Vamos ver quanto tempo demora pra aparecer uma atrocidade. Ai, ai. Mas é isso então. Então tem esses 3 caras aí muito importantes, Nikolai Kardashev, Frank Drake e o Dyson, com a tal da esfera de Dyson. Será que nós vamos encontrar? Não sabemos. Mas... Ei, parado aí. Já pensou em sair da rotina e conquistar a liberdade que sempre quis longe da CLT? Com a Cyberclass do Peter Jordan, aprendi a ganhar dinheiro no YouTube e TikTok sem precisar mostrar o meu rosto. Quer saber como fazer o mesmo? Clique no link na descrição e transforme de vez a sua vida.